Bom, eu quero falar sobre visão, coragem e competência. Não tem imagem mais clichê do que a da águia. Não tem. Mas eu escolhi ela porque também não tem uma outra que vai representar essas três coisas que eu quero falar. Visão, coragem e competência, na minha avaliação, são os três pilares do empreendedorismo. Para você vencer como empreendedor, você não vai precisar só de visão, coragem e competência, não. Você vai precisar de, talvez, dependendo da sua área, dependendo do seu setor, você vai precisar de outras coisas também. Alguém? Ah, tem água aqui. Você vai precisar de outras coisas também. Agora, visão, coragem e competência. Se você não tiver uma dessas três coisas, não é possível você ser bem-sucedido como empreendedor. Dependendo da área, vai ter um fator técnico muito grande, fator político, talvez, dependendo do setor. Mas, certamente, visão, coragem e competência são o que eu chamo dos três elementos básicos do empreendedorismo. O que é a visão? Visão é sonhar acordado. Tá? Visão é uma imagem que o seu cérebro cria, que você projeta, onde você está enxergando, você passa a identificar uma oportunidade, você passa a identificar alguma coisa que ninguém percebeu ainda, mas que você enxerga que daqui a pouco vão perceber. E que quando perceberem, não só você percebeu primeiro, quanto você já está na frente. Isso é visão. Visão é enxergar a tendência antes que ela se concretize. É muito comum aquela frase: eu não sou nem otimista e nem pessimista. Eu sou realista. Falei igual carioca agora, né? É muito comum essa frase. Quem já ouviu essa frase aí? Pois é. Os realistas são muito importantes. Não é? São muito importantes para a sociedade. Porque são eles que compram os nossos produtos. Os otimistas, às vezes eles são meio estrambelhados, assim. Sabe? Às vezes eles saem muito à frente. Não é ruim ser otimista, não, mas só ser otimista não é suficiente. Bom, o pessimista eu não vou nem comentar. Mas o melhor de tudo é ser visionário. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente, segue o fluxo. Ele aceita, ele não questiona, ele copia a matéria mesmo estando num livro. Não se ofenda se você copiava a matéria. É um exemplo só. Ele faz uma coisa porque todo mundo faz. Não, eu copio porque eu fixo melhor. Tá bom. Aí o que acontece? Ele faz porque todo mundo faz. Ele não questiona. Agora, quando você questiona, você corre risco de ser expulso da escola. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê. Certo? Então a visão é fundamental. Então, por exemplo, já comprou o livro, parabéns. Tá, mas... Bom, e aí o que acontece? Comprou 5 ou 1 só? Bom, o que acontece? A visão, ela é importante. Agora, o cara enxergou a oportunidade. O cara enxergou assim, pô, cara, a internet chegou, tem mais de 100 milhões de consumidores no Brasil de internet, uma oportunidade incrível para se realizar negócios na internet. Ninguém percebeu ainda. O varejo ainda trabalha com altos custos operacionais. Eu tenho a possibilidade de desenvolver uma metodologia para vender o meu produto. Bom, ele tem que ter essa visão, concorda? E ele, pô, a maioria não enxergou isso ainda. Ótimo. Agora, só a visão funciona? Além da visão, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem?
Fui para o dicionário. A coragem, ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, que são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. Não é? A criança, quando é muito novinha, não tem noção do perigo, ela não tem medo. Você tem que estar de olho. Tem um filho de 4 anos, tem que estar de olho nele o tempo inteiro. Agora menos um pouco, mas quando tinha 2, então, o tempo inteiro de olho nele. Certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Quando você sente o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo. Porque a visão dele não é uma coisa louca. Não, eu vou fazer, porque não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão. Mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Enquanto outros se acovardam diante do medo. O medo só gera esses 2 tipos de reação. Ou a coragem ou a covardia. Qual dos 2 sentimentos é o sentimento do vitorioso e qual o sentimento do perdedor? Não precisa responder, já sei que você sabe. Então é parte da vida do empreendedor que deu certo. Em algum momento, todo negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa. Todo negócio que deu certo, todo cara bem-sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada rolou. Deixa rolar, deixa a vida me levar. Não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi para o campo de batalha e fez acontecer. É assim que funciona. Bom, aí esse cara teve visão, teve coragem. Só que na hora de pôr em prática, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter competência. Não adianta o cara ser esforçado e querer trabalhar com marketing digital e não saber nem ligar um computador, concorda comigo? Na hora da competência, o que o cara tem que fazer? Ele tem que saber fazer o que ele tem que fazer. Eu trabalhei com curso de inglês. Quando eu abri o meu negócio de curso de inglês, o que aconteceu? Eu já tinha 4 anos de experiência com uma rede de escolas de inglês. Então é fundamental o cara ter a competência, certo? Então a competência é principal. E muitas empresas quebram nessa hora. Porque na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender é ficar no ar-condicionado só. Na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender não depende de um conhecimento técnico. Ele vai ter que ter o conhecimento técnico. E aí entra a competência. Bom, eu vou falar de 3 empreendimentos que o TBDH Capital hoje investe talvez em 8 empresas. Metade delas nós fundamos e metade delas nós adquirimos. Eu vou falar de 3 casos aqui e vou procurar identificar na história desses 3 empreendimentos como é que se comportou essa questão da visão e da coragem e da competência. Estou falando muito rápido aí? Então vamos lá. Primeiro caso é esse aí. Em 1995, eu abri a WhatsApp, a primeira escola de inglês da WhatsApp. Eu não sabia ligar o computador, mas eu sabia contratar quem é que sabia ligar o computador, porque eu não falava inglês quando eu abri a WhatsApp. Mas eu sabia contratar o cara que falasse inglês. Não é assim, Érico? É isso aí. Não é? Muito bem. Ou seja, quando eu fundei a WhatsApp em 1995, qual foi a visão? O que me moveu a fazer isso? Engraçado que o que nos move são coisas diferentes em momentos diferentes. No meu caso, foi isso que me moveu. Olha a cara de malandro do cara. Eu tinha 19 anos, a Luciana tinha 16. Essa foto, na realidade, eu tinha 18, ela tinha 15. E quando eu deixei de lado a Unicamp, que eu ia fazer engenharia de computação, eu estava no Rio de Janeiro e precisava pagar o cinema, pagar um restaurante, precisava ter dinheiro para poder a gente sair. Então essa foi a minha primeira motivação.
Você vê que não era uma coisa grandiosa, tá vendo? Era pagar o sorvete. Para pagar o sorvete, aliás, a Luciana, nós estamos casados, vamos fazer 22 anos de casado, temos 3 filhos, não é? Nos casamos em 1992, não é? Eu tinha 20 anos, ela 17 anos. Mas quando eu fui trabalhar na WhatsApp, o emprego que eu tive lá era um emprego de vendedor, sem carteira assinada, sem nada. O que eu vendia eu ganhava comissão, o que eu não vendia eu não ganhava nada. E esse aqui era meu escritório. Ó. Nós trabalhávamos em telefone público. Então eu chegava às 8 horas da manhã, tinha uma reunião, que a gente tinha que prestar conta das vendas do dia anterior, e a gente saía para o orelhão, para o telefone público, vocês ficaram de castigo, né? A gente saía para o telefone público, porque no telefone público era de lá que a gente fazia contato com os nossos clientes. Naquela ocasião, o telefone custava, acho que, $3.000 um telefone. Cada linha. Você denunciou a tua idade agora, hein, meu amigo? Tá, você é da minha época, né? Tá certo. Os mais jovens não sabem o que é isso. Mas naquela época, como o nosso amigo veterano aqui falou, é a época que a gente usava ficha telefônica. Quem usou ficha telefônica? Mas ninguém vai levantar. Ah, levantou! Tá bom. Ficha telefônica. Então eu tinha uma técnica. A minha técnica era a seguinte, olha, eu chegava no orelhão, eu pegava a minha munição de ficha telefônica, eu fazia umas 10 pilhas em cima do telefone público, quando apareceu uma pessoa na fila atrás, ela olhava aquela quantidade de fila e ia procurar outra. Então eu ficava tranquilo no meu escritório. Só que eu não era bobo, né? O meu escritório era no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então era bacana que eu falava com o cliente, aí dava assim, pindão, voo para São Paulo. Ou seja, ficava um negócio chique pra caramba, entendeu? Ah, desculpa, chamou o voo aqui, tal. Um negócio super chique que ficava, não é? Mas essa era a minha realidade. Eu fui muito criticado, porque um cara inteligente ia para a Unicamp. E aí o cara, pô, mas agora virou vendedor. Vendedor de cursinho de inglês. Coitado. Coitadinho. Era tão inteligente, né? Tinha um futuro tão bom, não é? Pois é. Nessa empresa que eu trabalhei por 4 anos. Foi a empresa que eu aprendi muita coisa. Onde eu tenho muita gratidão, aprendi muita coisa, conheci pessoas fantásticas e conheci um processo de venda. Existia um processo de venda que nós tínhamos e que eu me especializei nesse processo de venda. Eu fui um campeão nesse processo de venda. E até um certo ponto que eu identifiquei que essa empresa não tinha um produto legal e que não tinha futuro. E eu já comandava cerca de 70 pessoas na minha equipe. E comecei a me sentir mal, porque sabia que aquela empresa já não tinha um futuro. Eu estava ali com pessoas que confiavam na minha liderança e que eu já não estava 100% confiando no futuro da empresa, embora eu ganhasse bem. Eu ganhava bem. Para 22 anos de idade, eu ganhava uns $7.000 por mês. Isso, para a minha realidade, era muita coisa. Isso em 1994. Isso era muito dinheiro naquela época. E na minha realidade, aquilo ali era... Eu já vivia de uma situação muito privilegiada. Só que recém-casado, com prestação do apartamento, do sofá, da geladeira, não é? Tinha uma série de compromissos. Então, o que eu tinha que fazer? Ficava na empresa ou saía da empresa? Na ocasião, eu saí da empresa. Saí da empresa porque eu me senti nesse conflito ético e optei por ter paz na minha consciência, cumplicidade com a minha equipe, e entrei no projeto da WhatsApp. E o projeto da WhatsApp é isso aqui. Isso aqui é o número de escolas da WhatsApp dos 18 anos. A partir aqui desse mês, a gente começou a fazer franquia. Obviamente, eu tive que estudar bastante, me desenvolver, aprender sobre aquele novo setor. Aqui, nesse 2005, aqui eu aprendi a falar inglês, ó. Fui morar na Austrália, não é? Fui morar na Austrália e eu falei, vamos resolver esse problema, e resolvemos, não é? Na realidade, o nosso objetivo qual era? Meu objetivo quando eu fui morar na Austrália em 2005 era começar um trabalho, era virar um empreendedor digital. Em 2005. Porque a partir de 2005 eu passei a trabalhar de longe.
na internet, porque eu tinha escolas. Só que da Austrália, eu passei a morar na Austrália, viajava uma vez a cada 2 meses para o Brasil e tocava o negócio à distância. Por que eu decidi tocar o meu negócio à distância? Eu queria provar para o mercado que o negócio que eu construí tinha valor e que não dependia da minha presença, que não dependia da minha atuação. Então, se eu consigo provar para o mercado que o negócio que eu criei, que a marca que eu criei tem valor e que não depende da minha presença, significa que esse negócio passa a ter valor para o mercado. E aí eu fui para a Austrália para querer provar isso para o mercado. Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Tive que voltar correndo que o negócio... O crescimento que ia ser uns 40% aquele ano, se eu não volto, a gente não fechava nem 25%. Eu tive que chegar à conclusão que realmente o negócio ainda dependia muito da minha presença. E eu botei o rabinho entre as pernas, arrumei as malas e voltei para o Brasil para tocar a minha empresa. Isso em 2006 eu voltei para o Brasil. E aí o que acontece? Em 2009, mais maduro, desenvolvi mais know-how, preparei mais a empresa, preparei mais os executivos da empresa. Nessa altura já eram cerca de 9.000 funcionários na empresa. A essa altura, já mais maduro, mais preparado, eu me mudei para os Estados Unidos. Fui morar em Orlando em 2009, com o mesmo objetivo. A empresa precisa mostrar que é uma empresa que tem valor, que ela não depende do meu trabalho direto. E aí, como vocês podem ver aqui no gráfico, acho que eu já estava atrapalhando, né? Quando eu viajei. O negócio passou a crescer 50% ao ano, quando nós vendemos a companhia, em 2013, para um grande grupo brasileiro. Tá? Uma das maiores transações do setor de educação, talvez uma das 3 maiores transações do setor de educação da história, que foi feita essa venda em 2013. Não é? Quando eu vendi esse negócio, ou seja, eu tive a visão de que o inglês seria um idioma que seria importante no futuro, porque na década de 90 o inglês não era lá tão... era recomendável. Hoje o inglês se tornou uma coisa importante, super importante. Essa foi a visão. A coragem foi de eu pedir demissão e sair e entrar. E a competência foi a execução desse processo em 18 anos.